Boa tarde a todos. Antes de passarmos a este tema desta palestra, ia pedir-vos que se unissem a mim num momento de concentração e uníssemos o nosso pensamento voltado para Deus, voltado para o nosso Criador. Toquemos assim o nosso íntimo e nesse ponto, plataforma para todos nós, olhemos para o Senhor, contemplemos a sua obra maravilhosa, contemplemos a escola da vida em que nos mantém e que nos dá a oportunidade de frequentar e agradecemos pela oportunidade que nos dá de aqui estarmos hoje, reunidos em seu nome, para aprendermos, para debatermos ideias, para seguirmos desta forma o nosso caminho em direção à perfeição a que Ele nos quer e nos vota a todos. Pedimos, Senhor, por fim, que então neste momento nos intuas a todos nas comunicações que viermos a fazer, nos pensamentos que viermos a emitir, nas opiniões que viermos a considerar, sempre unidos pelo único propósito de sermos melhores seres humanos e, se possível, melhores espíritas, certo que só da prática ganharemos essa consideração. Bem-haja, Senhor. Vamos agora então passar à nossa palestra de hoje. Ora bem, é com todo o gosto que aqui estou de novo, desde a última vez, não é? Há sempre uma última vez. E hoje proponho-me falar-vos deste tema. É um tema que, mediunidade, é um tema que se ouve falar muito no Espiritismo, particularmente porque é uma ferramenta básica da ciência espírita. E é por causa disso, exatamente, que vamos tratar deste tema hoje desta forma. Vamos tratá-lo vendo o que é que representa a mediunidade para a ciência. E não é por acaso também que vos trago esta imagem que tem um telescópio que anda aqui à nossa volta neste momento, mas tão só porque há realmente uma analogia interessante e que alguns já terão ouvido falar. É que a mediunidade está para a ciência espírita como o telescópio está para uma outra ciência chamada astronomia. Reparem, deste lado temos o nosso olhar, o olhar espírita das questões do mundo espírita e do multiverso, através do telescópio que para nós é a mediunidade. É isto que vos estava dizendo, diz? Preciso de alguma coisa? Eu pensei que era Não, é da própria palestra. Está a incomodar? Não. Isto é para tranquilizar o pessoal, para começar a ver melhor o mundo e tal, o mundo espírita. Muito bem. Se tivermos o cuidado de pesquisar algumas obras espíritas, nomeadamente, há uma obra que é O que é o Espiritismo. É a segunda obra em forma de livro que Kardec publicou. Depois começou em 1857, há 160 anos atrás, publicou o Livro dos Espíritos em abril. Depois publicou ali uma brochurazinha que tinha umas indicações para a prática das sessões mediúnicas, que depois desabrochou num outro livro, 1861, o Livro dos Médiuns. Mas o segundo livro com caráter, a segunda publicação com caráter de livro é esta, é O que é o Espiritismo, em 1859. E ele, nesta obra, sente a necessidade exatamente de definir o que era o Espiritismo, porque tinha surgido ali uma coisa nova, uma filosofia, uma ciência
que afetava a conduta das pessoas, procurava afetar no sentido positivo a conduta das pessoas, as tais consequências ético-morais, e ele sentiu necessidade de clarificar bem o que aquilo era. Era um termo, o termo não foi criado por ele, mas era um termo que era recente na sociedade e ele utilizou e quis dar-lhe a significação certa, para que não houvesse dúvidas. E então poderemos encontrar esta definição neste livro, em que diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Cá está, observação, telescópio, astronomia, é a mesma coisa, esta analogia que temos a fazer. E uma doutrina filosófica. Como ciência, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós os espíritos. Estuda estas relações. E realmente estuda de tal maneira que conseguiu, por exemplo, produzir um manual excelente, válido até hoje, o Livro dos Médiuns. É o melhor manual que temos sobre a atividade mediúnica, com leis universais. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Portanto, do estudo filosófico das questões que afetam o ser humano, da parte dos fenómenos que é possível levá-los a construir leis morais, tiramos consequências para a nossa conduta. Portanto, de alguma forma, nós podemos até definir que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Bom, já todos nós ouvimos falar que todos somos médiuns, não é verdade? Então, todos nós utilizamos esta ferramenta, este telescópio. Todos nós temos este telescópio para ver o mundo espírita, etc. Portanto, todos nós somos de alguma forma astrónomos. Deixa-me agora gracejar um bocadinho e ver como é que estamos, já que todos somos médiuns, ver como é que estamos como astrónomos. Imaginai que estão 20 astrónomos num deserto, à noite, a observar as estrelas à noite, com os binóculos. Tem duas lentes, não é? Como se fosse um telescópio com duas lentes, ok? E estão a observar isto e, subitamente, levanta-se uma tempestade de areia, eles mal têm tempo de agarrar no material todo, põem-se a fugir e, quando regressam, verificam que metade perdeu uma lente. Portanto, cada binóculo tem duas lentes, não é? Metade dos 20 perdeu uma lente. E 50% dos que restaram perderam todas as lentes. Quantas lentes ficaram no total? Médios já sei que são todos. E agora astrónomos? 20, exatamente. Pensem bem, é exatamente isto, 20. Boa, temos aqui astrónomos. Sim, senhor. Muito bem. Ora bem, então se estamos num domínio científico, e em particular, já vimos que o objeto da ciência espírita, em particular, é o estudo das relações entre esta dimensão em que nos encontramos e a dimensão espírita, então devemos poder utilizar o método científico. Para aqueles que estão mais habituados a estas questões da ciência, ele começa por observar-se um determinado fenómeno, depois fazemos perguntas sobre esse fenómeno, levantamos hipóteses de justificação. Aqui estamos no domínio filosófico. Portanto, como se justificam aquele fenómeno. A partir daí, de termos uma hipótese, uma justificação, uma crença verdadeira justificada, nós vamos sujeitar esta nossa hipótese, esta nossa justificação naqueles fenómenos que estamos a observar. Neste caso é o da mediunidade, e vamos fazer um exercício prático sobre isto, e vamos ver se corresponde àquelas justificações que há, nomeadamente aquelas que estão no livro dos médiuns, explicam todos aqueles fenómenos e os seus condicionalismos. A partir daí estamos em condições de escrever conclusões, de tirar conclusões dessas observações. Conclusões que validem a nossa teoria ou não, temos que criar outra, ou então apenas é válida metade, uma porção, e depois vamos ajustá-la melhor. E a partir daí podemos construir uma documentação. Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, por exemplo, e outros também, atenção, até o Céu e o Inferno se insere na área científica, já podemos ver porquê. Novas descobertas, temos de estar sempre disponíveis, porque a ciência progride. A ciência não trabalha com a verdade. A verdade absoluta não existe. Ok? Nós vamos de verdade em verdade aproximando da realidade. Portanto, trabalha com conhecimento, chama-se isto a busca do conhecimento. Ok? Portanto, e vamos fazendo novas perguntas e vai-se o processo repetindo. Muito bem. Então, comecemos aqui, olhando para a mediunidade, vamos ver como é que isto acontece. No tempo de Kardec, quais é que eram os fenómenos que ele observava?
31 de março de 1848. Em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. Então, estes são os fenómenos, já nos deu a impressão do que a gente queria. Portanto, ele começa a observar uns fenómenos, começa-se a observar, ele escuta, estes fenómenos acontecem antes, nos Estados Unidos, e ele ainda estava na França, nesta altura, no preciso momento em que surgiram estas pancadas na família Fox, nos Estados Unidos, ele ainda não estava envolvido nestas questões do espiritismo. Era um feliz professor do colégio, de nível do que seria hoje o nosso liceu, o ensino secundário, à volta disto. Portanto, mas isto começa, o espiritismo começa assim, começa por haver uns fenómenos e começa-se a observar isto. Bom, então, a partir daí, passando para a segunda parte, portanto, a segunda fase do método científico, que perguntas é que há que fazer? No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Hosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois números. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem. Portanto, reparem, o fenómeno eram aquelas pancadas. A pergunta é de onde vêm as pancadas, não é? E levantam-se uma série de possibilidades, uma série de perguntas, mas serão fortuitas, não são? Mas chegaram à conclusão que não podiam ser fortuitas, porque estabeleceu-se um código e elas respondiam, diziam, sim, e agora se for não, diga lá duas pancadas. E ele dá duas pancadas. Olá, há aqui um fenómeno inteligente atrás disto. Ok, e Kardec, quando ouve falar disto, ele conversa com este amigo dele, o Fortier, que era um magnetizador. E que lhe adiantava, bem, mas isto, o magnetismo pode resolver isto. Mas lá está, o problema era, para ele, isso é um magnetismo muito especial, é um magnetismo inteligente. É que ele responde, parece que há aqui uma atitude. Eu tento conversar com ele através de pancada, através deste código, e ele responde. Muito bem, estavam as perguntas feitas, estava a dúvida lançada. Então vamos começar a construir hipóteses. E ele segue assim, este é o trajeto que ele faz. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida,
havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Muito bem. Estão a ver como o processo científico se desenvolve? Portanto, ele aqui, lá está a começar de levantar possibilidades. Qual é a causa disto? Lei da causa e efeito. Qual é a causa disto? Lá está. Entre aquela hipótese que, bom, isto é só magnetismo puro e duro. Não, mas isto tem ali um fenómeno inteligente atrás. Então, se tem um fenómeno inteligente, há um amigo dele, o Sr. Carlotti também, que lhe refere, e é o primeiro a referir. Isto podem ser os espíritos. E, aliás, depois vamos ver que isto vai evoluindo e as mensagens começam mesmo a dizer que são os espíritos. Muito bem, ele aqui neste momento tem a hipótese que ele constrói, bem, isto é um fenómeno de comunicação de espíritos não visíveis para esta dimensão. E agora vamos sujeitá-lo, vamos sujeitar à experimentação e vamos ver se assim é, se confirma. Então ele foi experimentar. Em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mas eu fazia questão de submetê-la ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do Espiritismo. Força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científico e religioso. Científico, porque o Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. Antes desse tipo de comunicação, o conhecimento humano se dividia radicalmente entre os mistérios divinos e a experiência terrena. A dialética espírita modifica essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de tratarmos os temas espirituais através da mesma razão que aplicamos às questões materiais. A sobrevivência da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem está amplamente demonstrada pelos fatos espíritas, investigados com todo o rigor científico por numerosos e eminentes sábios e investigadores do século passado e deste século. As ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Portanto, o Espiritismo, o objeto dele, não é o mesmo das ciências físicas, não é o mesmo da medicina, não é o mesmo da física ou da astronomia, não é o mesmo. Pode haver pontos de contacto, mas lê-os de forma distinta. O que o Espiritismo, o objeto do Espiritismo é fundamentalmente o estudo das relações entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo, o mundo espírita, essas relações, o destino para onde é que nós vamos, de onde é que viemos, qual é a nossa natureza enquanto seres humanos, nesta dupla valência de físico encarnado, mas sobrevivendo um princípio inteligente que se chama espírito, que prossegue. Portanto,
Pode-se estudar a mesma, por exemplo, o Espiritismo, uma das bases em que se funda é a pluralidade dos mundos, certo? Ora, a astronomia estuda a pluralidade dos mundos, ok? Só que com vertentes diferentes. Enquanto o Espiritismo a estuda no sentido de que tem que haver mais casas na casa do meu Pai, como dizia Jesus Cristo, e o vai demonstrando através da mediunidade das mensagens que nos chegam, que não há como negá-las. A astronomia vai procurando observar, detectar se há planetas iguais aos nossos, etc. Estamos à procura, o objeto é o mesmo, contudo, o objetivo com que se estudam a realidade é o outro. Por exemplo, a natureza desta experimentação científica, é bom que se note que ela tem uma natureza um pouco distinta daquelas ciências ditas físicas, daquelas que se podem levar 2 elementos químicos a um laboratório e observar a reação. Por exemplo, para quem já leu O Céu e o Inferno, sabe que O Céu e o Inferno é uma coleção de mensagens de espíritos que estão em determinadas, já estiveram encarnados e que, em função da vida deles, assim, pela lei da causa e efeito, eles escolhem no futuro um determinado espírito, um céu, um purgatório, um inferno, como algumas religiões advogam. Portanto, pretende-se mostrar que há uma ligação entre o nosso futuro, o que colhemos no nosso futuro, mesmo não estando encarnado, mesmo na erraticidade. Há também uma ligação em relação a atos do pretérito. E claro, noutras encarnações continua essa ligação. Ora, e como é que isto é cientificamente provado? Exatamente pela repetição, escutando várias mensagens, vários médios sobre o mesmo caso, obtém-se o mesmo resultado. É assim que se investiga. Ok? A ciência é isto. Quando se quer construir uma lei universal para explicar um fenómeno, a universalidade dela vem da aplicabilidade dos postulados que, entretanto, fomos levantando em todas as circunstâncias. Vejam como, por exemplo, no Céu e Inferno assim acontece. Okay? É uma natureza particular, mas é ciência, exatamente porque continua racionalmente a buscar, a estabelecer uma relação de causa e efeito nos fenómenos que se obtêm, nos fenómenos que se obtêm fundamentalmente por esta ferramenta da mediunidade. Bom, continuando, passaremos depois desta parte de experimentar a concluir. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Quando desenvolvido, o dom mediúnico que gratuitamente recebemos de Deus deve ser utilizado gratuitamente. O médium de elevados princípios morais, que encontra na vivência evangélica a sua conduta de vida, cumpre o exercício da mediunidade com trabalho e paciência, e a ele se dedica exclusivamente por amor. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para diferentes fenômenos. Os tipos de mediunidade são tão variados quantas são as espécies de manifestações. A escrita manual é o mais simples e o mais completo meio de comunicação. É por este meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de depois da experimentação está-se em altura de se poder tirar conclusões. Aqui na ciência espírita, uma das conclusões que se tiram é exatamente como deve funcionar o meio. Uma vez que já temos certeza, porque se repete muitas vezes, o que é que acontece a quem está, por exemplo, desencarnado, se olharmos para a vida dele enquanto encarnado, porque é que está naquela condição. Mas também se apercebeu, tal como nas ciências, que as condições com que se faz a experimentação, neste caso é invocar o espírito e colocá-lo a falar um que esteja nas mesmas condições, é preciso controlar estas condições, tal como num laboratório se controla a temperatura, a umidade, etc., da ferramenta.
E é por isso que Kardec, depois, a este respeito especificamente, vem falar de como se usa a ferramenta para que os resultados sejam sérios e estejam de acordo com a razão. E então passa-se à documentação. No caso específico que estamos a lidar, estamos a ver, por exemplo, Kardec, em 1858, ele começa, logo a publicar, depois de sair o Livro dos Espíritos, ele começa na Revista Espírita, que começa a editá-la nesse ano, começa a publicar aquela fenomenologia que ia tendo ali avulso, ok? E ele, aquele documento que eu vos falei, também publica umas instruções práticas para as comunicações espíritas. Isto é o antecessor, isto é o livro que dá origem depois ao Livro dos Médiuns. Mas é naquela altura. Depois do Livro dos Espíritos, sai isto. Mais tarde, então, em 1861, vem o Livro dos Médiuns, que já é um compêndio. E lá vocês verificam as tais condições como se deve operar a ferramenta. Ok? É a mediunidade. Estão lá todos os tipos de mediunidade, que cuidados é que há que ter, como proceder, para que os resultados sejam fiáveis. Muito bem, vejamos um resumo deste manual. Ele começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, na qual ele passa a fazer um estudo das comunicações mediúnicas, a responder à correspondência e também a atender os grandes debates que ocorrem entre os religiosos ancestrais e a doutrina nova que surge como o sol de um momento singular. A Revista Espírita se transforma na tribuna de iluminação do Espiritismo para as consciências e de defesa também dos postulados doutrinários. Mas logo começaram as grandes perguntas, desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade. Afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade, porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Mas a ciência não para. Não é pelo facto de já termos um manual que endereça as questões mediúnicas que este manual vai ser válido ad eterno. O próprio Kardec, na Gênese, no primeiro capítulo, parágrafo 55, ele diz que o Espiritismo segue ao lado das outras ciências e no dia em que se revelar uma melhor verdade em alguma delas, o Espiritismo aceita e corrige. Portanto, isto não é estático, não há verdades absolutas no Espiritismo. Qualquer coisa da codificação é questionável. E é natural, é lógico. Não é verdade? Nós, neste mundo, isto ainda é válido, com 160 anos ainda não se conseguiu inverter nenhum destes postulados, mas é natural que se possa vir a inverter daqui para diante. Alguma coisa, não é de negá-lo completamente. Portanto, temos de estar sempre atentos a novas perguntas, novas observações. E é isso que no método científico assim sucede. Reparem, depois de sair este livro em 1861,
Em 1864, se vocês forem à Revista Espírita, encontram lá uma publicação, um resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, que depois deu este livrinho também. Não há nada de contraditório em relação ao livro dos médiuns. Há alguns detalhezinhos, uma forma diferente de dizer as coisas. Portanto, e seguindo para novas perguntas, para o que é que novas descobertas, reparem, por exemplo, no tempo de Kardec isto não existia, hoje existe. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In September 2005, Vicki Talbot of Bellingham, Washington, received a message on her answering machine from her son, Braden. Braden had been dead for over 4 years. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudova. This is Konstantin Raudova speaking. Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. Bem, no tempo de Kardec isto não existia. Mas isto, os espiritismos não podem endereçar isto. Interessa, mais vos digo. Eu estudo nestas áreas, investigo nestas áreas. E tenho plena convicção que estamos perante um fenómeno de mediunidade de efeitos físicos, bem explicado por Kardec no livro dos médios. Claro, o detalhe agora, lá está, a ciência continua a evoluir. Novas descobertas, temos que continuar a evoluir. O espiritismo não vai parar. Não pode parar. A ciência que parar no tempo vai pelo cano. Não pode ser. E tem que se endereçar isto. Afinal, estamos a utilizar um meio de comunicação entre dimensões, não é? Então o espiritismo não é a ciência que estuda as ligações entre o mundo espiritual e coisas. Então está aqui uma outra ferramenta. Continua a ser objeto do espiritismo. Por que não? Claro que ao fazer novas descobertas, nós temos que começar a olhar para elas de uma forma que nos seja útil. Reparem, por exemplo, o que é que aqui está dito. Por exemplo, com a TCI evitam-se alguns problemas que sentimos na transcomunicação mediúnica. Nesta brincadeira espiritina, o que foi, Clara? Eu recebi esta mensagem que seria do Teobaldo. Teobaldo, supostamente, um comunicador. Mas com certeza não é dele. Ele nunca assina só Teo, não escreveu Teobaldo. E ele, o Teobaldo, que está lá na erraticidade, a tinta da caneta do médico havia acabado. Pronto, na TCI não existe tinta para escrever. É uma vantagem. Muito bem. Portanto, novas perguntas se podem fazer. Se há novas descobertas, então temos que continuar. Então vamos ver. Reparem, por exemplo, como é que a ciência está a encarar tudo isto agora. E o espírito não se pode pôr de lado. The most controversial and elusive of all spiritualist phenomena was ectoplasm. Ectoplasm is the substance allegedly produced by materialization mediums to give the spirits tangible form. The phenomenon was originally reported in the 19th century, but its supposed occurrence became widespread in the 1940s and 50s. This is a kind of very mysterious substance which seems to be fluid, it seems to be liquid, it's even gaseous. It comes from
bodily orifices, and possibly the mind of the medium from whom it's coming, or perhaps even disembodied spirits. And it turns into all kinds of things. It can turn into human forms. Tom Harrison's mother, Minnie Harrison, was one of the most renowned materialization mediums of the post-war period. Tom and fellow spiritualist Don Mackenzie have vivid memories of one particular séance that took place nearly 60 years ago. On the 6th of April 1946, we saw this ectoplasm coming from my mother, from her mouth, down to the floor, and then it made a big disc on the floor. And we're all saying, look at that. Look at that ectoplasm, as much ectoplasm. Look at it all building. And it started to build up in a column of white ectoplasm. And I could see there was a face in the top of it. But then 2 hands and arms came from this cylinder, this column, towards me. So I automatically put my hands out, and it turned out to be Aunt Ag, who had passed over to the spirit world in 1942. And she took hold of my hands with hers, which were quite warm, and in this hand, in my right hand, she put 4 carnations. Grasped my hands together and said... Pessoas que não são espíritas, são apenas espiritualistas, porque o fenómeno da mediunidade é universal. Se não fosse universal, também não merecia ser estudado por uma ciência. Tem que ter características universais. Por isso o Espiritismo se interessou por ele. Portanto, e aqui temos, é um fenómeno ainda difícil de explicar. Kardec já deixou algumas pontuadas sobre ele, porque também existiam materializações no seu tempo, mas de facto o século passado foi bastante rico nisso. E ainda hoje se questiona bem com isto, mas a evidência está aqui. E é claro, isto vai progredindo e, claro, necessariamente vamos continuar a aprender, porque a ciência assim é. Vejamos o que é que o futuro nos pode esperar. The big problem with spiritualism are the conditions of the seance. Not everyone can turn up, not everyone wants to turn up, not everyone agrees with the conditions, they're too dark. If you want to persuade most scientific audiences, you're going to have to produce records of things outside the walls of the darkened parlours. And these are crucial for persuading sceptical audiences of what's going on. Unlike contact made through mediums, this electronic method of trying to record the voices of the dead outside the séance seems to lend itself to scientific scrutiny. To date, those working with EVP have failed to convince the skeptics that their recordings are proof that the dead can communicate. EVP has been tried now for about 70 years, and they've all seemed to be on the verge of great breakthroughs. I mean, this promises. And the other side, as I said, would have all these great pioneers of radio, etc., and you would think that they themselves, if they were still interested in communicating, would have managed to devise a foolproof electronic method or whatever to do that. But again, it seems to be largely promises. But since those first eerie knockings at Hydesville, the exploration of spiritualist phenomena has expanded the ambitions of science and the boundaries of human knowledge. Muito bem, meus amigos, temos muito por onde estudar e continuar os nossos estudos. O que eu consultei para vos trazer hoje aqui esta palestra, estes livros vocês conhecem, aqueles filmes que vimos estão aqui nestes sites, também outros livros que não da decodificação básica, aqui os têm, e alguns da área científica, Universo Elegante, Ser Quântico e Living System. Aquele desenhozinho animado que vimos está aqui neste site, se quiserem lá ver outros, está muito giro. Tem lá o Espiritinha, é muito giro. Esta musiquinha que aqui ouvimos de baixo está aqui. Bem, haja a vocês. Aqueles que estiverem interessados podem rever esta palestra, eu vou publicá-la neste canal do YouTube. É Espiritismo JG, maiúsculas, vocês encontram facilmente. E para alguma dúvida ou questões,
que tenham, que não se resolvam agora na fase seguinte, perguntas e respostas, estarei à vossa disposição através deste e-mail. Pronto, meus amigos, julgo que mais ou menos cumpri o tempo. Estarei à vossa disposição para esclarecer aquilo que eu souber. O que não souber, perguntar a Paulinha. Se a Paulinha não souber... Já dissemos. E agora? É pregação de calma. Vou passar aqui a palavra ao João. Obrigada, João, pela tua excelente palestra. E vamos serenar e carregar o resto das baterias, não é? Vamos então tranquilizar-nos, serenar, como a Paulinha sugeriu, e vamos para a nossa folha de papel. Vamos para o nosso mundo, onde nos vemos todos, a nossa casa, e a partir dela vamos tentar sentir, já que ainda nos é vedado ver, pelo menos a maioria de nós, vamos tentar sentir essas outras dimensões. Essas outras dimensões onde estão seres mais perfeitos que nós, que são nossos mestres, são nossos orientadores, e todos eles orientados por essa entidade maravilhosa, de extrema inteligência, de extremo poder, de extrema bondade, a que chamamos Deus. E então, tentemos comunicar com essas dimensões, e uma vez que são dimensões que nós só abarcamos pelo pensamento, pela sensibilidade, então são dimensões que a nossa humildade deve reconhecer como superiores, e onde devem, necessariamente, habitar seres com capacidades superiores à nossa, mas a níveis que não nos estão vedados. Antes, pelo contrário, estão à nossa disposição pelo nosso trabalho. Então, louvemos esse Criador imenso, que para além da nossa folhinha de papel, criou muitas outras ao nosso lado e muitos interstícios entre elas, em dimensões que não nos estão vedadas, para as quais nós podemos caminhar com o nosso merecimento. Isso é uma obra digna de louvor. Louvado sejas, Senhor, por esta obra. Mas, Senhor, embora nesta folhinha de papel, é a nossa casa. É a casa que merecemos, é a casa que vamos construindo, é a casa que Tu queres que nós aprimoremos da melhor maneira, enquanto aqui estivermos, até que mereçamos mudar de casa, viver noutra. Mas, Senhor, nós realmente encontramos os alicerces feitos. Os alicerces nós não conseguíamos fazer. Agradecemos, Senhor, por isso. E agradecemos pela oportunidade de nos conferir este lar. Mas, Senhor, dada ainda a nossa imperfeição, dada a nossa limitada visão, nesta nossa folhinha de papel, pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a poder, paulatinamente, mas sempre com a razão, com a nossa razão bem medida, aprofundada, em permanente diálogo dinâmico com as novas descobertas, com as novas perguntas. Senhor, dá-nos a força para não paralisarmos perante as novas descobertas, perante as novas perguntas, não nos imobilizarmos naquilo que já temos, pensando que já tenho tudo, já tenho o que quero. Não. Sabemos que não é assim, sabemos que não é para isso que fomos criados, mas, Senhor, recorda-nos sempre que puderes, através dos Teus emissários bondosos, espirituais, superiores. Muitos deles aqui estão, nesta equipa espiritual que nos assiste nesta nossa ceia. Obrigado, Senhor.
Bem-haja, uma boa semana a todos.